Vamos para a análise do controle do apetite. Vamos juntos. É complicado, mas eu vou tentar juro para vocês fazer o meu melhor para poder pegar algo complexo e tornar mais apetecível. Onde que é o centro de controle do apetite? No hipotálamo. Hipotálamo é o centro de controle do apetite. Hipotálamo. Hipotálamo é uma área do sistema nervoso central que controla o apetite. Do hipotálamo saem neurônios que levam a gente a ter fome. Que levam a gente a ter fome. Como? Esses neurônios que saem do hipotálamo que levam a gente a ter fome se chamam neurônios orexígenos. Neurônios orexígenos. E levam a fome como? Liberando neuropeptídeo Y e proteína AGOT. E proteína AGOT. Rafael, por que nós temos que ter fome? Nós temos que ter fome porque é importante a fim de buscar o alimento. Para quê? A fim de produzir o ATP. Quem é o ATP? Adenosina trifosfato, é a moeda energética. Sem ATP não existe vida. O ATP é importante para o músculo cardíaco bater, para o músculo esquelético se contrair, para haver síntese proteica, liberação de hormônios, pensamento, tudo preciso de ter ATP. ATP é a moeda energética. As nossas células vivem com o ATP. Então eu preciso de ter alimentos a fim de pegar esses alimentos, oxidar, extrair a energia a fim de formar ATP. Sabendo disso, aí vai do que você confia, Deus, natureza, o que for, uma força superior, fez, eu preciso fazer essa pessoa ter fome. Para quê? Para fazer ela buscar o alimento a fim do organismo extrair a energia e formar o ATP. Então é importante você ter fome. E você tem fome porque você tem neurônios orexígenos liberando neurotransmissores que levam à fome. Só que você não pode só ter fome. Então você também tem neurônios do hipotálamo que saem e que levam ao aumento ou redução da fome, ou tipo assim, ó, aumento da saciedade. Quem são esses neurônios? Como é que se chamam os neurônios cérebro-hipotálamo que levam à saciedade ou menos fome? São neurônios anorexígenos, porque liberam neurotransmissores como proópio, melanocortina. Proópio, melanocortina. E também olha o nome, fator transcrito regulado por cocaína, anfetamina. Então, o hipotálamo também sai neurônios anorexígenos que levam à saciedade, liberando neurotransmissores como proópio, melanocortina e fator transcrito regulado por cocaína, anfetamina. Beleza. E esse controle acontece plenamente em você. Por isso que você não tem uma fome gigantesca. Aí você pode até falar, é que você não me conhece. Não é essa fome. É uma fome descontrolada. E por quê? Porque existe uma harmonia nisso. E aí você pode me perguntar, Rafael, mas como que o hipotálamo recebe informação se é hora de atuar mais com os neurônios, com os neurotransmissores ligados à fome ou da saciedade? Como? Simples. Os órgãos e tecidos atuam sobre o sistema nervoso central. Quer ver um exemplo? Eu tenho, por exemplo, o intestino, principalmente na região do duodeno, o intestino, que libera hormônios, como, por exemplo, GLP-1, como, por exemplo, cistoquinina, como, por exemplo,
polipeptídeo YY. Esses hormônios que o intestino libera levam à saciedade. Esses hormônios levam à saciedade. Então eu consigo ter essa comunicação em harmonia. Olha que interessante, o próprio intestino, principalmente lá no duodeno, libera hormônios que vão atuar no hipotálamo, aumentando a saciedade. Rafael, só tem hormônios peptídeos que levam à saciedade? Não, claro que não. Nós temos, por exemplo, ó, olha só, o estômago. O estômago liberando, por exemplo, um hormônio que é a grelina. A grelina é um hormônio que atua no hipotálamo, aumentando a atividade de neurotransmissores ligados à fome. Inclusive, aquele ronco que você ouve é devido à grelina. Grelina é um hormônio liberado pelo estômago que aumenta a fome. Que aumenta a fome. Olha isso. E, inclusive, eu tenho o próprio tecido adiposo, olha que interessante. O próprio tecido adiposo que libera uma proteína que é a leptina, que atua inibindo a fome. Você poderia até perguntar o seguinte, espera, Rafael, o próprio tecido adiposo, sim, o próprio tecido adiposo libera uma adipocitocina, adipó, porque é do tecido adiposo, citocina, porque gera uma informação, uma resposta. O tecido adiposo, ele mesmo libera uma adipocitocina, uma proteína, ou pode identificar como um hormônio que atua inibindo a fome para quê? Porque o próprio tecido adiposo sabe que ele quer ficar num ambiente fisiológico bonitinho. Ele sabe que se ele tiver aumento da lipogênese, hipertrofia das células adiposas, vai haver compressão dos vasos sanguíneos. E vai haver todo aquele processo que vai levar agora à morte tecidual. O próprio tecido adiposo faz com que o seu aluno, o seu paciente, libere uma proteína que vai atuar inibindo a fome, diminuindo a fome. E essa harmonia acontece em você, e por isso que você não tem uma fome descontrolada. Uma coisa que você poderia perguntar, fala, ninguém perguntou nada, mas você poderia ter perguntado. Se o tecido adiposo libera a leptina, olha isso agora, olha isso agora. Se o tecido adiposo libera a leptina, e leptina é boa, porque dentre várias funções, uma delas é a leptina e inibir a fome. Como que ela inibe a fome? Inibindo neuropeptídeo Y e proteína GOLT. Então a leptina é boa. Você poderia perguntar, peraí, se leptina é boa e quem libera é tecido adiposo, pessoas com obesidade têm mais tecido adiposo. Sim. Se tem mais tecido adiposo, tem ainda mais liberação de leptina. Sim. Então era para ainda ter mais ainda inibição da fome. Era. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque imagina que pessoas eutróficas com peso normal, como tem o nível adequado de tecido adiposo, libera, sei lá, 10 leptinas por minuto. 10 leptinas por minuto. Para a leptina fazer sua função, qualquer hormônio fazer sua função, ela precisa se ligar ao seu receptor. Como tem 10 leptinas por minuto sendo liberada pelo tecido adiposo, uma pessoa que não é obesa, 10, tem 10 receptores no hipotálamo. Tem 10 leptinas sendo liberadas por minuto e tem 10 receptores no hipotálamo. Essa pessoa, esse seu aluno, paciente com obesidade abdominal, como tem muito mais tecido adiposo, tem muito mais liberação de leptina. Então não libera apenas 10 leptinas por minuto, libera 100 leptinas por minuto. O nosso organismo sempre visa a homeostasia, o equilíbrio. É porque ele tinha 10 leptinas por minuto que se criou 10 receptores no hipotálamo. Como agora o organismo vê que tem 100 leptinas por minuto sendo liberada, ele faz o quê? Reduz receptores. Se chama down regulation de receptores de leptina. Então agora, em vez de ter 10, vai ter 4, 3 receptores. Aí você pode perguntar, Rafael, mas ainda vai ficar ali 3, 4 receptores. Só que agora as leptinas que se ligam àquele receptor, a resposta não acontece. Por quê? Porque nós temos outras citocinas inflamatórias advindo da obesidade abdominal
que inibe, como por exemplo o TNF-alfa. Então, no seu aluno, no seu paciente, a leptina agora não faz a função dela. A gente chama isso de resistência à leptina. E esse é um dos fatores que leva a pessoa a ter mais fome.